No reino dos gigantes Elbaf, conhecemos o rei Harald, um gigante ancestral que teve alguns filhos com mulheres diferentes e de diferentes raças, criando assim a família mais poderosa da história de One Piece, sendo até mesmo um de seus filhos o próprio ex-imperador Kaido. Mas então, se você quer saber tudo sobre Harald e a família mais monstruosa da história, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. No capítulo 1130 de One Piece, tivemos finalmente a aparição completa de Loki, o gigante mais poderoso de todo o reino dos gigantes. Luffy, ao chegar em Elbaf, de repente sente um frio na espinha, um grande poder que chama sua atenção, e então ele pula na floresta da ilha, onde ele encontra Loki acorrentado em uma árvore e com seus olhos tampados. E isso é muito interessante porque é uma grande referência ao deus Loki da mitologia nórdica, que inclusive tem o mesmo nome. Na história do deus Loki, ele sempre foi um grande brincalhão e mentiroso, que incitava os outros deuses uns contra os outros. Porém, após ele causar a morte do deus da luz da mitologia nórdica, o mais sábio dos deuses, como punição, ele foi amarrado e foi preso, o que fez ele criar um ódio imenso dos deuses, e foi esta punição de Loki que mais tarde deu início ao Ragnarok, o fim do mundo da mitologia nórdica. Isso, mais uma vez, cria um paralelo com o gigante Loki do universo de One Piece, que diz para Luffy que ele é aquele que trará o fim do mundo. Mas assim como o deus Loki, o Loki de One Piece também foi preso e acorrentado por tirar a vida de uma pessoa. Porém, Loki supostamente tirou a vida de seu próprio pai, o rei Harald, que é um personagem que não faz parte da mitologia nórdica, mas sim de uma história real da Noruega. Harald I, também conhecido como Harald do Cabelo Belo, foi o primeiro rei da Noruega que, graças às suas grandes façanhas, uniu o povo escandinavo. Mas então, por qual motivo o autor Eiichiro Oda escolheu dar esse nome para o pai de Loki, o antigo rei de Elbaf? E na verdade isso aconteceu por um grande motivo: os descendentes de Harald. Harald I teve ao todo 27 filhos com várias mulheres diferentes, e então após a sua morte, para compartilhar a herança e decidir um novo rei, não foi uma tarefa fácil. Todos os seus filhos entraram em uma disputa para decidir quem ficaria com o legado de seu pai. E vemos exatamente a mesma coisa acontecendo em Elbaf. No capítulo 1130, um dos gigantes menciona que apesar de Loki ser considerado o filho oficial de Harald, também há outros, sendo um deles o próprio Hayrodin, que é também um príncipe de Elbaf, mas não é considerado como sendo oficial. Tanto é que, pelo passado da Big Mom, vemos Hayrodin treinando com outros gigantes na parte mais abaixo de Elbaf, mostrando que ele é um bastardo, um filho nascido fora do casamento do rei. E isso nos diz simplesmente tudo o que precisamos. No capítulo 1137, Road nos conta um pouco mais sobre Hayrodin e sobre sua mãe. Ele fala que o rei Harald teve o Hayrodin com uma mulher que era uma gigante de um país estrangeiro que não nasceu originalmente em Elbaf. E como resultado do preconceito de Elbaf contra gigantes que não são originários de sua terra, Hayrodin não poderia ser considerado um príncipe, e ele foi submetido ao ridículo por isso, porque de acordo com os gigantes, a sua mãe tinha sangue sujo e ele também. Com isso, descobrimos que assim como Harald I da história da Noruega, o rei Harald de Elbaf também foi para todo lado e teve vários filhos, sendo Loki seu filho oficial por ele ter o tido com sua esposa real, uma gigante que nasceu em Elbaf, enquanto os outros ele teve com mulheres diferentes, sendo bastardos, mas ainda assim também filhos do rei, e com direito ao trono futuramente. Então, assim como aconteceu com os filhos de Harald I, em Elbaf, os filhos do rei também precisarão lutar uns contra os outros pelo trono. É por esse motivo que Hayrodin saiu de Elbaf e foi até Dressrosa participar do Coliseu Corrida para tentar ganhar a Mera Mera no Mi, uma fruta Logia que com certeza lhe daria vantagem em sua batalha pela herança de seu pai. Até porque vimos por meio da luta de Dory Brog que os gigantes podem lutar por 100 anos, praticamente todos os dias e sem nem mesmo decidir um vencedor.
Então a única forma de fazer a diferença seria adquirir um poder extra, comer uma Akuma no Mi. Isso também explica porque Dory e Brog foram derrotados por Galdino e sua fruta da cera em Little Garden, porque as frutas são uma espécie de ponto fraco dos gigantes. E é por isso que um dos primeiros instintos de Hyruujin foi sair ao mar como pirata e participar do Coliseu Corrida atrás da Mera Mera no Mi. O próprio Hyruujin menciona que ele será o primeiro gigante a comer uma fruta Logia, revelando que não existe nenhum outro gigante usuário de Logia em Elbaf. Mas, na verdade, também já conhecemos um gigante que comeu uma Akuma no Mi, e esse é San Juan Wolf, o gigante que comeu a fruta da gigantificação, se tornando um gigante muito maior que o comum. Ainda não sabemos nada sobre o seu passado, apenas que ele foi um dos maiores criminosos de sua época e estava no nível 6 de Impel Down, mas por meio de seu Vivre Card também sabemos que ele possui 99 anos, o que é exatamente 18 anos mais velho do que o Hyruujin. Então ele não é tão novo, mas também não é tão velho para um gigante, já que, por exemplo, Dory e Brog possuem 150 anos. Então seria possível que San Juan Wolf também seja um dos filhos de Harold, sendo um dos primeiros filhos do rei de Elbaf, e então ele partiu ao mar antes de seus irmãos para encontrar acima de tudo uma Akuma no Mi capaz de fazer ele retornar à terra de Elbaf, onde ele poderia enfrentar seus irmãos pelo poder na busca do legado de seu pai. Mas então, se San Juan Wolf comeu uma paramécia, Hyruujin estava atrás de uma Logia, tendo dito que seria o primeiro gigante a comer esse tipo de fruta, então Loki com certeza comeu uma Zoan, fechando assim o círculo das Akuma no Mi. É dito por um dos gigantes que Loki voltou sua atenção para uma lendária Akuma no Mi que era passada de geração em geração pela família real. Isto colocou em conflito direto com seu pai, o então rei de Elbaf, Harold, levando Loki a tirar a vida de seu próprio pai para obter a fruta para si e comê-la. E por mais que essa história do Loki ter atacado seu pai pela fruta tenha muitas controvérsias, é deixado bem claro que esta é uma Akuma no Mi lendária que deixou Loki extremamente poderoso, fazendo com que todos os gigantes guerreiros de Elbaf precisassem se unir para conseguirem o prender. Então, seguindo a lógica que esta fruta é uma Zoan, ela com certeza será uma Zoan mítica, a classe mais lendária de Akuma no Mi. Então, assim como seus irmãos que foram atrás de frutas, Loki também conseguiu a sua, uma fruta lendária de sua família passada de geração em geração, o que com certeza remete até o século perdido, uma fruta que está com os gigantes há séculos. Porém, ainda há mais um possível filho de Harold na história de One Piece, inclusive até mesmo já o conhecemos. Esse é um dos antigos 4 imperadores do mar, Kaido. A primeira pista que temos disso é que ambos são muito parecidos. Kaido é muito parecido com o rei Harold. Seus olhos, sua boca e até as suas expressões são similares. O segundo ponto é que o Kaido tem um ataque chamado Ragnarok, o Conquistador dos Três Reinos, que ele usou esse golpe contra o Luffy 2 vezes, onde ele pula e com sua clava imbuída com Haki, ele bate no seu alvo de cima para baixo com toda a sua força. Mas o que realmente é interessante é o seu nome, que quando apareceu pela primeira vez não significava nada pra gente, era apenas o nome de um golpe como qualquer outro, Ragnarok, o Conquistador dos Três Reinos. Mas quando chegamos em Elbaf, tudo isso começou a fazer sentido, porque o nome desse golpe é uma referência direta à ilha Warland, onde está o reino de Elbaf e a enorme árvore Adão. Na verdade, em Warland existem exatamente 3 reinos: o submundo, a parte mais baixa, o reino do sol, a parte do meio, e o reino do céu, a parte mais alta. E o Kaido tem uma técnica com esse nome, usando o Ragnarok, que já vimos estar diretamente ligado a Elbaf por fazer parte da cultura nórdica e também estar relacionado a Loki. Ele também menciona os 3 reinos, então isso com certeza não é coincidência e Kaido tem ligações com o reino dos gigantes. E seria muito interessante ver o Loki usando esse mesmo golpe em Elbaf, nos mostrando que o Kaido aprendeu esse golpe justamente com seu irmão mais velho.
Isso fortalece a possibilidade de uma conexão entre Kaido e o Rei Harold. Outra coisa interessante é que a arma estilo clava usada pelo Kaido é exatamente a mesma que Loki usou quando criança. Elas são muito semelhantes, quase idênticas eu diria, até mesmo seus detalhes como a base ter uma abertura. Quem sabe a clava do Kaido hoje não tenha sido até mesmo um presente do Loki. Isso até mesmo explica os chifres de Kaido e o seu tamanho anormal, até porque o Rei Harold também possuía chifres. Mas ele os arrancou porque era uma de suas heranças genéticas dos gigantes ancestrais, que são uma referência de batalhas e guerra. Então, arrancando seus chifres, ele mostrava que não queria mais essa cultura em Elbaf. Kaido mesmo já disse que ele é um Oni, mas essa nem sequer é uma raça reconhecida em One Piece, o que muito provavelmente é uma tribo mista, possuindo sangue de gigantes ancestrais. É por isso que mesmo sendo humano, o Kaido ainda é gigante para os padrões humanos comuns, e tem aqueles chifres nascendo em sua cabeça, por ele ser filho do Rei Harold. Então, com base em tudo isso, e no paralelo com o Harold I do nosso mundo, o Rei Harold de Elbaf pode ter tido vários filhos. O primeiro sendo San Juan Wolf, com 99 anos atualmente, o segundo sendo Hyorin com 81 anos, que Harold teve como a gigante de sangue sujo para os gigantes de Elbaf, e também Hyorin puxou mais a genética de sua mãe, não possuindo chifres e sendo de um tamanho mais normal para os gigantes. Depois temos Loki, que tem 63 anos, e que o Rei Harold o teve com uma gigante nativa de Elbaf, e Loki já puxou mais para a genética de seu pai, tendo chifres e sendo enorme, assim como um gigante ancestral. E por fim, temos Kaido, com 59 anos atualmente, que Harold teve com uma humana e Kaido ficou menor que um gigante, mas muito maior que os humanos comuns e com características de gigantes ancestrais. De acordo com a explicação na história do arco de Elbaf, os descendentes de gigantes nem sempre precisam seguir a genética de seu pai ou de sua mãe, é muito variado, como é o caso de Hyorin e de Loki. Hyorin puxou mais para sua mãe, sendo um gigante mais comum, enquanto Loki puxou para o seu pai, sendo um gigante ancestral. E de acordo com isso então, o Rei Harold provavelmente conheceu uma humana enquanto estava na Ilha Vodka e deu à luz um filho que era ninguém menos do que Kaido. Entretanto, Kaido foi rejeitado, ou seja, ele não foi considerado um filho legítimo pelo Rei Harold, até porque a mulher com quem ele teve esse filho foi uma humana, uma pessoa que não faz parte da tribo dos gigantes de Elbaf e por isso também é considerada de sangue sujo, assim como a mãe de Hyorin. É por esse motivo que Kaido tem um passado muito sombrio e triste e é cheio de rejeições. Por outro lado, isso também pode explicar por que o Kaido tem uma proximidade emocional com a Charlotte Lane, a Big Mom, que é conhecida por ter uma conexão de rivalidade com Elbaf, fazendo então desta família real de Elbaf uma das famílias mais poderosas de toda a história. San Juan Wolf, literalmente um monstro dos piratas do Barba Negra, Hyorin, o novo capitão dos piratas gigantes guerreiros, Loki, um desastre para Elbaf por causa de seu poder absurdo, e também Kaido, a criatura mais forte do mundo. Esses são os filhos de Harold e a tribo mais poderosa de toda a história de One Piece. E bom galera, essa é a família mais forte de One Piece, com todos eles sendo gigantes extremamente poderosos. Mas eu quero muito saber o que você achou sobre tudo isso, se San Juan Wolf e Kaido são realmente filhos do rei de Elbaf Harold. E também se você quiser conhecer a nova Akuma no Mi mais forte que foi apresentada no último capítulo de One Piece, então eu vou deixar um vídeo passando aqui na tela para você ver e entender como essa nova Akuma no Mi é extremamente poderosa. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!